Olá, Natália, Sullivan, Âmputo, Ana Luísa. Vamos esperar um pouquinho para o pessoal chegar. E estamos aguardando a nossa convidada de hoje, Ricardo Breiterman. Que alegria te ver, está com um bebê lindo. Glória, Jaqueline chegou. Vou chamá-la. A Tereza Donati também está aqui. Que alegria, Tereza, com saudade de tanta gente legal. Deixa eu achar aqui só a Jaqueline, você pode... Ah, peraí, deixa eu te achar aqui. Ah, pronto. É só aceitar a chamada. Me achou? Querida, que alegria ter você aqui, muito bom. Andréia, uma maravilha estarmos juntas. Ai, tão emocionado de te ver, mesmo de longe. A gente está merecendo se encontrar, né? É mesmo, um abraço. No meio desses dias que a gente pode chamar de tudo menos de feriado. É Não, importante a gente estar junto e compartilhar esses momentos de reflexão, de troca de experiência que ajudam a entender melhor o mundo e a passar por esse pesadelo que a gente está passando. colocar esse pesadelo numa perspectiva que nos dê esperança de saída, né? Mas é um prazer enorme estar com você, Andréia. Prazer é meu. Eu vou esperar só mais 2 minutinhos que as pessoas estão entrando. Estou aguardando nossa tradutora de Libras, Monique ou Sullivan, eu não sei quem está aí. Se tiver, pode me pedir para entrar que eu adiciono, tá? Mas, de qualquer jeito, eu quero primeiro cumprimentar todas e todos e me apresentar. Eu sou Andréia Pachá, sou juíza, sou presidente do Fórum de Arte, Direito e Cultura. E esse é o terceiro programa da nossa série A Palavra É, que é uma série que às sextas-feiras na Emerge, a cada 15 dias, eu e a desembargadora Gáulia, Cristina Gáulia, que hoje dirige a escola e que está aqui com a gente, prazer enorme ter você aqui, desembargadora. E ela inaugurou esse projeto, que é um projeto muito interessante e que busca aproximar a escola de personalidades da sociedade civil, da universidade, das ciências, das artes. E esse projeto chama A Palavra É. E a Palavra É de hoje é com a nossa queridíssima Jaqueline Pitangui. A Jaqueline é socióloga, é cientista política, é autora do livro O que é o Feminismo, e é uma das fundadoras da CEPIA, que é Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação. E é um centro de estudos tão importante. Quando eu fui conselheira do CNJ, a ministra Nilceia Freire era a ministra da Secretaria Especial de Mulheres da Presidência da República, e o trabalho da CEPIA foi fundamental para que nós pudéssemos pensar políticas judiciárias para enfrentamento da violência de gênero. Então, eu te agradeço muito, Jaqueline, a disponibilidade, agradeço muito a desembargadora Cristina Gáulia por essa importante contribuição da nossa aproximação com a sociedade e, especialmente, porque nós conseguimos manter esse encontro no dia de hoje, apesar dessa paralisação tão importante e tão necessária. E eu queria começar se identificando como uma das pioneiras do feminismo no Brasil. E é importante esse resgate histórico porque nós vivemos num período de tantos esquecimentos que trazer a história para a perspectiva correta e poder entender o que aconteceu no passado pode nos ajudar a compreender o futuro. Você tem todo... Eu ia só concluir. Você ainda acha, mesmo com essa tua trajetória, eu queria que você falasse um pouco dessa tua trajetória no pioneirismo do feminismo, e você ainda acha que é grande o número de pessoas que pensa que o feminismo é o contrário de machismo? Boa pergunta. Com relação à trajetória, realmente, eu faço parte de um grupo de mulheres
extraordinárias amigas hoje, que, de uma certa forma, nos anos 70, década de 70, trilharam os caminhos do feminismo no Brasil. Porque o feminismo, como movimento político organizado, ele é contemporâneo. Naturalmente, se nós formos, não é, Andréia, na história para trás, nós vamos encontrar vozes de mulheres que, mesmo que não se colocassem como feministas, de fato estavam ali, né, lutando por uma agenda e por direitos das mulheres. Seja se voltarmos para a Revolução Francesa, com figuras como a Olympe de Gouges, né, que queria que a declaração contemplasse também as mulheres e que foi guilhotinada por querer ser um homem em vez de uma mulher, ou na declaração da independência dos Estados Unidos, ou seja, em todos esses momentos que são fundantes de um princípio de igualdade de direitos humanos, nós encontramos vozes e presença de mulheres. Depois, o grande movimento que nós tivemos aqui como movimento organizado foi o sufragismo, o direito ao voto, do qual nós somos herdeiras, não é verdade? Porque minha mãe, por exemplo, durante anos não votou. Né? Eu sou temporão e a mamãe não votou, só veio a votar em 32. Talvez a sua avó também não tivesse votado. Então, há aí também uma dívida que nós temos com as sufragistas. Agora, o feminismo, como movimento político organizado no Brasil, é década de 70. E então ele vem junto com a ditadura. Ele caminha ao lado da ditadura. E isso é muito marcante, Andréia, porque significa colocar uma agenda específica de direitos das mulheres no bojo de uma luta muito maior e de uma resistência contra as violações do Estado ditatorial. Foi muito difícil para as feministas, para as mulheres dizerem sim, nós lutamos contra a ditadura, lutamos pela democratização do país, mas não vamos querer qualificar esse negócio de democracia. Né? Democracia é também igualdade. Então, é nesse momento que surge o feminismo e eu venho daí. Né? Eu venho da década de 70, com várias outras companheiras, né? E fomos, então, de uma certa forma, trilhando vários caminhos, escrevendo essa história, que não é uma história, digamos assim, contínua, não é uma história em direção ao progresso, é uma história com rupturas, barreiras, mas é uma história que, como você disse, é muito pouco conhecida. Muito pouco conhecida. E eu falo de uma geração, Jaqueline, que veio na sequência e que pouco atuou na afirmação do feminismo, porque eu nasci em 1964, então a minha vida universitária foi quando a ditadura ainda era uma realidade e quando esses movimentos quase que foram, não silenciados, mas substituídos por um movimento premente de enfrentamento à ditadura e de retorno à liberdade. E com essa interrupção, parece que na sequência precisa contar a história toda de novo, precisa explicar novamente o que aconteceu, porque a memória tem nos faltado. E é muito difícil construir alguma cidadania ou alguma democracia com densidade sem esse registro histórico. E nós sempre falamos em um feminismo, mas eu queria que você falasse um pouco por que a gente deve pensar sempre com a pluralidade desses movimentos. É possível imaginar que seja um feminismo só? É possível que vários feminismos coexistam e compartilhem uma pauta comum? Eu acho que sim, porque até eu queria voltar, quando você me apresentou, você mencionou esse livro que é o Feminismo, que foi publicado em 1981. E eu escrevi com Branca Moreira Alves, outra grande companheira. Chegou aqui só para anunciar o nosso tradutor de Libras, tá? Porque não estava conseguindo adicionar a Monique, ele vai nos ajudar.
Desculpa, Jaqueline. Não, imagina. Você mencionou esse livro, que é o Feminismo, que foi publicado em 1981 e que eu escrevi com Branca Moreira Alves, outra grande companheira dessa jornada. E eu vou ler para você, respondendo à sua pergunta, o que a gente escreveu no prefácio desse livrinho. A gente diz o seguinte: é difícil estabelecer uma definição precisa do que seja feminismo, pois esse termo traduz todo um processo que tem raízes no passado, que se constrói no cotidiano e que não tem um ponto pré-determinado de chegada. Como todo processo de transformação, contém contradições, avanços, recuos, medos e alegrias. E a gente está reescrevendo, 40 anos depois, nós estamos reescrevendo esse livro. E usando esse mesmo parágrafo do prefácio, porque o feminismo é fluido. O feminismo não é dogma, não é dogma de fé. O feminismo se constrói através da luta política. E as estratégias, e as prioridades, e as agendas são históricas. Ou seja, é também um momento histórico que define, e são também os atores históricos, as mulheres, na sua diversidade, que em um determinado momento estarão mais presentes, menos presentes, dando determinada direção ou outra, em que medida o feminismo está se aliando com outros movimentos, movimentos identitários, movimentos anticolonialistas, movimentos ambientalistas. Então, eu acho que é muito importante ter presente essa ideia de que nós falamos de movimentos feministas e que há espaço para todos. Agora, há uma agenda. E essa agenda é uma agenda, digamos assim, que estabelece alguns patamares que são patamares comuns e transversais. E esses patamares, que são patamares da dignidade humana das mulheres, os patamares dos direitos humanos das mulheres, os patamares que implicam em políticas públicas que permitam com que esses direitos humanos sejam exercidos considerando todos os marcadores de desigualdade, de raça, etnia, orientação sexual, idade, enfim. Nós, nesse mundo plural e diverso, há, sim, algumas agendas do movimento feminista que são transversais, que estão aí, pelas quais nós lutamos e que estão muito ameaçadas, inclusive, nesse momento. É um momento de grande retrocesso, não só nessa pauta, mas em todas as pautas que dizem respeito aos direitos humanos. Mas, especialmente na pauta dos direitos das mulheres, tem sido muito assustador o retrocesso, porque ele tem vindo de uma forma demolidora e sem que tenha sido possível se organizar a resistência, especialmente em razão da pandemia. Nós sabemos que, claro, a entrada da mulher na vida pública, na universidade, nas escolas, foi muito mais tardia do que a entrada dos homens. Então, a estrutura da nossa sociedade, além de racista, é machista. Mas, ainda hoje, quer dizer, passados mais de 30 anos da promulgação da Constituição de 88, há uma desigualdade enorme que nos estrutura, especialmente na representatividade feminina nos poderes da República e, notadamente, no poder executivo. Por que a gente não consegue avançar? Isso é um retrocesso? O que está faltando para essa agenda ir adiante? É alguma coisa que sempre me deixa bastante perplexa, é essa posição do Brasil no sentido da ocupação de espaços formais de poder pelas mulheres. Me deixa perplexa, Andréia, porque se nós observarmos como é vibrante, como é plural, como é vocal, forte o movimento de mulheres no Brasil, na sua diversidade. E, ao mesmo tempo, parece que há como que um vácuo entre essas vozes vibrantes organizadas a nível de sociedade civil, associações, a própria produção acadêmica,
acadêmica, sindicatos e esse vazio na ocupação de poderes formais. Nós tivemos, quando estávamos no Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres e fizemos a campanha Constituinte para Valer, ter palavra de mulher, o Congresso Nacional tinha apenas 9 mulheres, 9, não eram nem 10, eram 9, né? Eram 9 mulheres. E com uma campanha bem feita, capitaneada pelo Conselho Nacional, conseguimos alcançar 26 mulheres, ou seja, triplicar o número de mulheres. Absurdamente baixo. Agora, o que eu quero colocar é que essa, digamos assim, essa posição de lanterna do Brasil na própria América Latina e até com países africanos continua porque há uma resistência muito grande dos partidos políticos. O Brasil ainda é muito patriarcal. Tem um verniz e tem um discurso, né, de modernidade, mas, na realidade, os fundamentos do poder são extremamente patriarcais, extremamente patriarcais, e isso está, digamos assim, o mais dramático é que é invisível. Eu me lembro quando o Temer, depois que foi destituída pelo golpe a presidente Dilma, e que foi constituído o gabinete do presidente Temer, e saiu uma foto em que não havia nenhuma mulher, você se lembra? E é normal, ninguém estava achando que E houvesse... essa imagem tem se repetido com muita frequência, né, Jaqueline? Não há dia que eu não veja alguma notícia ou alguma reunião oficial em que nenhuma mulher apareça. É assustador que, depois de toda essa trajetória, a gente ainda experimente esse retrocesso. É assustador e, além de assustador, é muito preocupante. O que nós tivemos como uma medida interessante para tentar frear, né, essa resistência dentro dos partidos políticos, que mesmo com cota colocavam candidatas absolutamente sem nenhuma chance, né, de chegarem, foi em 2018 uma ação, né, que a CEPIA e a Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas fomos amigos cures, e passou a destinar, então, 30% dos fundos para candidaturas de mulheres, e nós tivemos aí um aumento para 71, né, deputadas, que é lento, mas foi significativo, apesar de todos os percalços que nós conhecemos. A outra coisa muito importante também, Andréia, é que a biologia não garante necessariamente a posição, digamos assim, de defesa dos direitos das mulheres. Nós estamos vendo isso, inclusive, claramente agora. E por isso que a gente não fala em biologia, a gente fala em gênero exatamente por isso, né, Jaqueline? Porque não é possível imaginar uma mulher que é forjada nessa sociedade machista, a tendência é que ela cresça de forma machista, que ela enxergue o mundo a partir do olhar do homem. E essa desestruturação é que tem demorado, então não tem sido raro também, e lamentavelmente, nós encontrarmos mulheres ocupando espaços de poder e fortalecendo o discurso da desigualdade e do preconceito. E eu ia te perguntar isso, tem alguma ação da CEPIA, nesse momento, para redução dessa desigualdade tão gritante ou para inserção de alguma cota de obrigatoriedade de mulheres ocupando espaços de poder? Isso não deveria nem estar na pauta, né, Jaqueline? Porque eu me sinto tão mal quando, no século XXI, em 2021, depois de tudo que a gente já viveu, ter que discutir o óbvio parece inacreditável, mas a luta nunca foi consolidada. É sempre uma luta que continua em construção. Nesse momento, tem alguma demanda ou tem algum projeto da CEPIA? Que a CEPIA é uma organização não governamental, para quem não conhece, né, sem fins lucrativos, e que luta pela igualdade de gênero e pelo direito das mulheres.
O que nós temos nesse momento? Nós temos um momento de divórcio entre a sociedade civil e o Estado. Então, é muito difícil, né? Nós conseguimos, como eu coloquei, esse avanço muito importante com o Judiciário, ou seja, com o Supremo Tribunal, né? Há um diálogo virtuoso com a Escola de Magistratura, com alguns tribunais, mas, a nível do parlamento, salvo exceções, honrosas exceções, é um momento extremamente difícil. Eu diria mesmo que é um momento de ataque aos direitos das mulheres, especialmente aos direitos reprodutivos das mulheres. E essa área, que é uma área que está sob ataque, ela se dá de uma forma coordenada entre também o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Família. Então, nós temos aí, com relação ao Executivo, uma inexistência de diálogo, e com relação ao Parlamento, que é muito importante que se abram as portas e que possamos dialogar com homens e mulheres para levar essa pauta de igualdade de gênero, né? Dificuldades imensas. E eu diria porque, Andréia, sobretudo, que nós estamos vendo agora, são vozes muito estridentes da politização da religião. Ah, sim. E Essa é uma pergunta que eu queria fazer para você, porque em 2019 você deu uma entrevista para a revista Marie Claire e você falou nessa entrevista: nossa luta não pode acabar em nome da Bíblia. E nessa mesma entrevista você disse que se uma mulher não quer fazer o aborto em nenhuma circunstância, ela tem todo o direito. Se ela quer submeter ao marido, a escolha é dela. E logo depois você foi alvo de uma grave acusação da ministra Damares, ministra da Família e dos Direitos Humanos, que publicou nas redes sociais: Pitangui defende morte de bebês. Então, esse tipo de ataque nas redes tem uma conotação muito forte, porque a violência é grande. E o Brasil vive esse retrocesso referente a essas políticas públicas dedicadas ao direito das mulheres. Nós temos a Débora Diniz hoje vivendo no exílio, que é uma pesquisadora, e eu queria ouvir você sobre isso, assim, exatamente sobre essa, em nome da religião. Em nome da religião, como é que a gente lida com essa luta? Andréia, esse foi um momento dificílimo da minha vida, porque eu fui acusada de vontade de infanticídio. Eu acredito que não há desejo de morte de bebês, é desejo de infanticídio. Acredito que não há nada pior que você possa acusar um ser humano, não é verdade? E eu sofri muito também porque eu sou avó e, 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 e há um clima de ódio nas redes sociais que desconfigura o discurso político. A política e o discurso democrático, ele implica o contraditório, ele implica o debate. Há espaço, e tem que haver espaço, para o contraditório, para o debate, para a argumentação, mas o clima em que isso se dá é um clima de respeito pelo adversário e não de aniquilamento moral e morte. Então, quando você desloca os argumentos do campo do aniquilamento moral para a demonização e para a construção de uma categoria política de acusação no outro, você está entrando numa fase inquisitorial, onde não cabe o debate político. Isso nós estamos vendo em vários campos, não é apenas com relação às mulheres, mas eu diria que com relação às mulheres, com relação a toda essa temática de identidade de gêneros, a toda essa temática de direitos sexuais, de direitos reprodutivos, há aí fogueiras queimando. Fogueiras queimando. A misoginia parece... Desculpa, a misoginia parece muito, muito óbvia, né? Porque, especialmente nesse ambiente, esse ambiente das redes é um ambiente muito perverso, porque não é um ambiente da racionalidade,
é um ambiente que vive do confronto, de jogar uns contra os outros para poder movimentar o lucro. E o que se percebe é que, mesmo nesse ambiente, as mulheres são vítimas preferenciais e majoritárias dos ataques. Porque você vê esse episódio das jornalistas que têm sido vítimas de ataque. O ataque aos homens é analfabeto digital, imbecil, fica nesse nível. O ataque às mulheres é de vagabunda para baixo. Isso tem se repetido com muita frequência, muita frequência. E agressões e ameaças de agressões sexuais, de assédio, esse ambiente potencializou a violência contra a mulher. E eu ia te falar, a partir da Constituição, eu queria que você comentasse um pouco isso, porque nós viemos de uma história, desde do momento em que foi permitido a mulher ingressar na escola, lá em 1827, se eu não me engano, até o 1988, que é uma Constituição que equipara homens e mulheres em direitos e obrigações. Quer dizer, a Constituição diz que mulher é pessoa, porque se todas as pessoas são sujeitas de direito, a mulher é sujeita de direitos. Então, o que se diz com essa igualdade formal é isso. E de lá para cá, as duas legislações mais importantes que nós tivemos e que tratam de gênero foi exatamente a Lei Maria da Penha e a Lei de Feminicídio. Nenhuma das duas repercutindo no direito das mulheres exercerem o poder, ocuparem os espaços de igualdade, mas duas legislações que criminalizam a violência contra a mulher e remetem de novo a mulher para a situação da vítima, porque a gente celebra a Lei Maria da Penha porque era uma lei necessária e fundamental, mas, ao mesmo tempo, é uma angústia a gente saber que uma lei dessa natureza precisa ser promulgada e ser efetiva para que a igualdade seja respeitada. A igualdade formal não funciona. E, nesse momento de desconstrução desses espaços públicos, onde você acha que a gente pode atuar para a redução dessa desigualdade, ou, pelo menos, para que os direitos alcançados não retrocedam? Eu acho que, em primeiro lugar, podem nos chamar do que quiserem, mas nós não podemos nos calar e nos paralisar, porque o objeto desse tipo de ataque, de aniquilamento moral, de destruição, de morte do outro, é não haver argumentação. Então, eu acho que é um momento em que todos nós, temos que nos fortalecer, né? Fortalecer na resiliência, para sermos capazes de lutar pelo que nós acreditamos, que é o debate político democrático. Essa é a primeira coisa. Eu acredito muito hoje, Andréia, na necessidade de nós falarmos com os jovens e as jovens, adolescentes, até meninas e meninos. É fundamental que, nesses momentos cruciais de conformação da identidade, que é a adolescência, meninas e meninos recebam mensagens que permitam que eles mesmos se percebam como iguais. Que as meninas se percebam, e as adolescentes, se percebam como capazes de sonhar, se percebam como meninas tão ou mais inteligentes que os meninos, capazes de terem sonhos que rompem com esses padrões de submissão, de subalternidade do feminino com o masculino, que sejam capazes de identificar a violência, que ela é frequentemente, às vezes, sutil, e a identificação vai junto com o seu próprio autorrespeito, autoestima, justamente para prevenir, para evitar a punição, para evitar, não é, a concretização da violência. Então, na Sépia, nós estamos investindo muito nesse diálogo intergeracional, nessa conversa com jovens, tentando entender sua estética, sua linguagem, seu tempo, seu ritmo, que é outro que o nosso, mas entendendo também que nós temos muito que aportar, né? Escutar e aportar. Esse eu acho que é um universo fundamental. Agora, o universo nosso, de mulheres maduras, mulheres adultas,
que trilhamos caminho, que construímos parâmetros legais, parâmetros normativos e políticas públicas, porque o Brasil tem políticas públicas importantes, tem protocolos, etc. e tal. Eu acho que é muito importante dar a conhecer o que existe para que você possa defender. Porque você defende aquilo que você sabe que existe e que foi conquistado. Se você acha que sempre teve lá ou que não existe, você não vai defender. E fazer a passagem, né, que é uma passagem para o cotidiano das mulheres, para que as mulheres, na sua religiosidade, no seu cuidado com o outro, entendam, né, entendam. E quando nós lutamos por direitos para as mulheres, nós estamos lutando por valores que são valores humanos, que são valores que não são monopólio de igrejas, que não são monopólio de pastores, de padres, de pastoras, são valores da humanidade, são valores que são conquistas históricas e que, porque são valores da humanidade, porque são conquistas, têm que ser defendidos por um Estado laico, porque é o único Estado que permite que todas as religiões sejam respeitadas. É o único Estado que garante a liberdade religiosa. Isso é muito surpreendente mesmo e é inaceitável, porque eu até entenderia se a sociedade, por meio do parlamento, dissesse não à descriminalização do aborto. Se fosse um debate público, a sociedade participasse e o parlamento viesse a votar. O problema aqui é que a gente não chega nem no ponto da discussão republicana sobre o aborto acontecer, coisa que na Argentina foi possível, no Chile foi possível, e aqui não se consegue sair desse momento anterior à visibilidade republicana dessa pauta. E é uma pauta muito triste, né, Jaqueline, porque são muitas mortes, são muitas mulheres que morrem na prática de abortos clandestinos. É um problema grave. É um problema seríssimo que comporta duas dimensões. A dimensão da autonomia decisória na vida reprodutiva e a dimensão da justiça reprodutiva. E a dimensão da justiça reprodutiva está diretamente ligada às desigualdades sociais, desigualdade de raça, de etnia, de classe social que nós vivemos nesse país. E a maioria das mulheres que morrem por abortos inseguros são mulheres negras, são mulheres pobres. Então, nós temos aí uma questão de igualdade, mas nós temos também, como você colocou, a necessidade de pautar essa discussão como um debate republicano. Chega, basta de colocar assim, de um lado, nós, e de outro lado, vocês feministas, assassinas, mulheres desnaturadas, não é? Não é assim. Nós estamos conversando sobre saúde pública, direito individual de escolha, nós estamos conversando sobre integridade corporal, nós estamos conversando sobre saúde reprodutiva, porque é um direito humano o direito à saúde. Ninguém está falando em que não existam, e esse é um debate bastante complicado, que às vezes as pessoas não entendem, que não existe uma esfera também de ponderação de direitos. Tanto que toda regulamentação, quando se fala num debate sobre o aborto, se fala em regulamentação. E toda regulamentação, mundialmente, ela passa a ser mais rígida à medida que avança a gravidez. Então, é um debate complexo, é um debate sério, né? É um debate que já ocorreu no que nós olhamos como um mundo civilizado, ou com padrões civilizatórios, e, sobretudo, é um debate democrático. Em nenhum momento uma mulher poderá ser obrigada a fazer um aborto. Agora, há circunstâncias em que as mulheres devem ter o direito de optar e não morrer, nem serem presas porque fizeram essa opção. Então, eu acho que é muito importante trazer de volta, porque esse debate está, digamos assim, colonizado por um discurso que eu diria que é um discurso culpabilizante, não é? Baseado em premissas
de culpabilização das mulheres e de monopólio, digamos assim, do acolhimento, da bondade e de construção de todas as mulheres e homens que defendem o direito a esse debate de demonização, né? Então, eu acho que é muito perigoso esse lugar que nós chegamos no Brasil. E qual é o nosso maior desafio nessa luta? O que você vê como possível para que seja enfrentado esse problema, tanto na perspectiva subjetiva, de fortalecimento desse discurso e do conhecimento, quanto na perspectiva institucional? Bom, na perspectiva subjetiva, eu acho, por exemplo, fundamental qualquer tipo de debate, de leitura, de peça de teatro, de cinema, de música, qualquer construção que transmita essa ideia de que existe primeiro, desigualdade e que a desigualdade pode ser superada nas suas várias dimensões, porque ela é uma construção histórica. Ela não vem de um desígnio divino ou da natureza. A desigualdade que nós construímos entre nós, ela pode ser e deve ser desconstruída. Desde os livros escolares, o mesmo mundo, as mesmas tarefas, as mesmas oportunidades e possibilidades para meninos e meninas, né? Até o nosso cotidiano, a maneira como nós educamos homens e mulheres. Enfim, há todo um processo aí enorme que vem sendo trilhado de construção, né, de identidades de homens e mulheres que sejam identidades calcadas na diferença, mas na igualdade. Por outro lado, Andréia, nós avançamos muito a nível de políticas públicas, né? Avançamos em políticas públicas a nível de violência contra a mulher, avançamos em políticas públicas de uma maneira mais tímida, mas avançamos em protocolos de atendimento a mulheres vítimas de violência sexual, né? É importante que esses protocolos, esses centros de atenção, que o que já existe não se desfaça, que os profissionais e as profissionais de saúde que atendem a mulheres vítimas de violência sexual possam praticar o abortamento legal sem serem molestados, como aconteceu agora recentemente no caso de uma menina de 10 anos. Isso acontece o tempo todo, esse caso veio a público, mas os serviços de saúde, de atendimento de violência sexual são frequentemente objeto de perseguição. Os seus profissionais são perseguidos, há uma culpabilização até no acesso à contracepção de emergência. Então, sabe, o Brasil está realmente deixando de cumprir, não é? Deixando de cumprir o que diz a Constituição, que é os direitos das mulheres são direitos humanos e o direito à saúde é um direito humano. Então, eu acho que há um caminho aí a trilhar de resistência e também de avanço. A gente não, mas é que tem que ter tanta resistência atualmente que às vezes está difícil avançar. Porque cansa um pouco, mas assim, é claro que quando se pensa, o Joel Rufino era um historiador que trabalhou conosco no tribunal, com a desembargadora Cristina Gauler também, e ele dizia que toda vez que o desespero batesse de uma forma muito grave, que a gente pensasse na perspectiva histórica e entendêssemos sempre que o nosso caminho é adiante, mesmo com alguns retrocessos pelo caminho. É que tem alguns momentos em que nós somos contemporâneos do retrocesso que causa uma certa angústia, né, Jaqueline? Parece que tudo que foi construído acabou ou precisa começar tudo de novo, e de verdade não é assim. Eu acho que você tem toda a razão. E é importante também que a fala seja horizontal dessa forma como você traz, porque uma das formas de desqualificar a luta hoje, o feminismo hoje, é violentar a própria palavra, como se
fosse necessário inventar eufemismos para falar de direitos. Eu tenho me incomodado muito com isso. E eu acho que é importante a gente usar a palavra significando o que ela representa. Não tem substituto para feminismo. Feminismo é feminismo, e é essa palavra que a gente vai trabalhar e vai falar, e vai falar, e vai falar, e por isso que a gente escolheu a palavra feminismo para esse lugar hoje. E por falar em palavra, a gente tem hoje um conceito, que é o conceito de lugar de fala, que é um conceito muito discutido em várias áreas e também no feminismo. Como é que você vê o lugar de fala no feminismo? Bom, antes eu queria só me referir, André, ao Joel Rufino dos Santos, porque o Joel foi um grande amigo e na época em que eu estava no Conselho Nacional das Mulheres, nós organizamos um belíssimo evento, Eli Carneiro, que foi a Comissão da Mulher Negra, foi um tribunal, Tribunal Winnie Mandela, e o Joel que fez o roteiro, e desde então, lamentavelmente, ele não está mais conosco e a sua fala faz muita falta, né? É como você colocou, essa fala calma, de colocar em perspectiva, né? E amenizar esse nosso, às vezes, desespero apressado, né? Então, salve o Joel, que bom, muito obrigado por ter mencionado esse grande amigo. E lugar de fala, eu queria colocar para você que ela é uma questão importante, porque, obviamente, eu falo de uma história de vida, de um lugar na sociedade, de uma cor de pele, de oportunidades e privilégios que eu tive, que são diferentes de falas de outras mulheres. Entretanto, o que eu acho que é importante é o que se fala. O que é que nós estamos falando? Porque, de repente, falas que partem de lugares diferentes podem convergir. E aí é que está a força da palavra. Tem aquele movimento fortíssimo, Black Lives Matter, né? Vidas negras importam. Eu queria dizer, palavras importam. Palavras importam. E no momento em que podemos, a partir de onde nós falamos, dos lugares, histórias de vida, do futuro, dos anos que nós temos à frente, a fala de uma menina de 15 anos, né? A fala de uma mulher adulta, a fala que vem da pobreza, uma fala que vem de uma mulher negra, uma fala de uma mulher negra, podem convergir. E é isso que eu chamo da construção da frente. Podem convergir em consensos fundamentais. E esses consensos permitem traçar estratégias de luta. E estratégias de luta são necessárias, sobretudo em momentos como esse. Estratégias de luta construídas a partir de falas que partem da nossa diversidade, mas podem convergir, tanto em objetivos como em estratégias para alcançar esses objetivos. Nossa, Jaqueline, que prazer enorme te ouvir e que alegria poder compartilhar esse tempo com você, com uma fala tão importante, tão serena e racional sobre o feminismo como um direito humano fundamental. E nós, infelizmente, já estamos quase encerrando o nosso tempo e eu não posso passar do tempo, porque senão eu não gravo o que você falou e eu quero muito deixar esse registro gravado. E antes da tua despedida, eu queria que você falasse um pouco como você vê esse movimento dessas jovens feministas, porque eu assim, tenho uma relação de orgulho danado com essas meninas. Essas meninas tiraram do armário uma pauta que os movimentos que as precederam não tiveram coragem de tirar, de dar a cara, de denunciar os abusos, de dar nome para os assédios, de se colocar solidárias, cuidando umas das outras na hora das violências. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse movimento e para essas meninas. O que você diria para essa turma que chega
é quase como num revezamento daqueles que a gente passa o bastão para a corrida não ser interrompida. O que você diria para essa turma antes de passar esse bastão? Então, eu acho maravilhoso esse movimento, já chamado de Primavera Feminista, né? Eu acho assim um movimento que traz toda a força, né, da juventude, da criatividade, de recursos que nós não tínhamos, desde a internet, né, até o próprio corpo, a expressão corporal, a música. Então, eu acho que é um movimento vibrante que nos ensina o quanto esse bastão chegou, mas foi modificado. Na corrida ele é modificado, a coreografia é outra. Agora, o que elas abraçam é o que nós também lutamos, né? E é fundamental, então, o que eu sempre chamo de diálogo. É importante nós aprendermos com elas e elas conosco, mão dupla, né? E o que eu diria é, continuem, porque nós já estamos passando o bastão, mas estaremos aqui, né, enquanto der. Então, é um movimento que eu acho que nos traz imensa alegria e, sobretudo, a palavra mágica, esperança. Jaqueline, minha querida, muito, muito, muito obrigada. Eu quero agradecer a você, agradecer a toda essa audiência que permaneceu conosco aqui nessa tarde, agradecer a Silvia Monte, o Budal, que são da nossa equipe, que estão trabalhando, Lilian está aqui com a gente, e a desembargadora Cristina Tereza Gauli, que também participou desse encontro, e dizer que esse registro da sua fala sobre o feminismo e a esperança vai ficar gravado na Escola da Magistratura. E quero convidar vocês para o nosso próximo encontro da Palavra É. Nosso próximo encontro será no dia 9 de abril e o juiz Luiz Eduardo Castro Neves vai conversar com o diretor do Museu Nacional, Alexander Kellner. A palavra será memória. Memória, que é a palavra tão importante e que tem toda a relação com o que nós trouxemos aqui hoje. A memória de uma história do feminismo que precisa ser lembrada de forma permanente. É isso aí, desembargadora Gauli, o feminismo é uma luta e é uma pauta de todas nós. Gente, muito, muito, muito obrigada. Até dia 9, e eu espero que todo mundo passe por esses dias com serenidade e aceitação, porque o que nós mais precisamos nesse momento é desse mínimo racional e são para que a gente atravesse essa crise e esse tempo tão grave, tão agudo da pandemia. Espero ver vocês aqui no nosso próximo encontro. Foi uma grande, grande alegria. Jaqueline, brigadíssimo. Um beijo para você. Obrigada, Monique, pela nossa tradutora que custou entrar. Muito bom te ver. E agradeço a todos vocês. Até a próxima. Um abraço. Um abraço. Tchau, querida.